O estudo tem que ser profundo, tanto na biomecânica quanto no tratamento que a gente pode propor para o nosso paciente. E como a tendinite ela pode acontecer em várias áreas do corpo, hoje a gente tende a dividir cada uma as suas articulações para poder tratar da melhor forma, né? Então, na leve, hoje a gente se divide, na ortopedia a gente divide em cada uma articulação, para poder cada um se intensificar naquela articulação e entender melhor a biomecânica daquela articulação e poder proporcionar um diagnóstico e um tratamento mais adequado para cada tipo de lesão, no caso, né? Nesse caso, a tendinite ela tem que ser entendida a biomecânica, que tá, no caso patológica, que está levando a lesão da tendinite, né? Sobrecarga. Doutora, quais são as principais articulações que podem ser acometidas pela tendinite? O senhor já frisou aí, né, que é às vezes o punho, né, e o tornozelo, que é a prática do esporte, mas quais são as principais aí que vocês identificam no dia a dia? Assim, de longe o ombro ele é bastante comum, né, a tendinite. Mas isso tudo vai depender mais do tipo de atividade que essa pessoa desempenha, né? Se a gente for ver por esportes ou por atividades de trabalho, vai ter um tipo de tendinite que vai se desenvolver mais. Mas ao todo, assim, o ombro superior ele é mais comum, né? O ombro, as tendinites de punho. E agora, se a gente pegar, por exemplo, um tipo de esportista, corredores, né, de rua, assim, que correm recreativamente, vai ter dor no tornozelo, uma tendinite, às vezes, de um tendão que estabiliza o tornozelo, ou uma tendinite de joelho. Então, tudo vai depender do tipo de atividade que a pessoa vai fazer. E vai proporcionar o tipo de sobrecarga para o tendão, às vezes, desenvolver uma tendinite. Doutor, como é que são esses sintomas da tendinite? Tem como um indivíduo perceber que ele está desenvolvendo uma tendinite e começar com uma ação preventiva, né, para evitar que isso se agrave? Tem como o indivíduo perceber isso? Sim, na verdade, a dor é o principal sintoma, né? A dor é a disfunção daquela articulação que vai estar sendo envolvida. Inicialmente, às vezes, a pessoa começa a sentir aquela dorzinha que vem, às vezes, de forma insidiosa, devagar, aparecendo, mas muitas vezes ela já vem com a dor. Isso vai depender da sobrecarga, da intensidade que a sobrecarga que o tendão foi submetido, né? Então, às vezes ela pode vir de forma insidiosa, devagar. Nessas a gente tem como, às vezes, intervir. Se o paciente começar com um alongamento precoce daquele tendão que está sendo acometido, ele tende a encurtar o tempo de recuperação, né? Agora, naquelas que já aparece assim de forma mais aguda, mais abrupta, uma dor intensa, aí o alongamento também vai ajudar de forma inicial, mas aí já vai estar num estágio um pouco mais, vamos dizer assim, mais intenso, né? E aí o repouso às vezes pode ser necessário, um gelo, um anti-inflamatório para diminuir os sintomas, né? O importante é entender assim que uma tendinite ela tem cura, né? O principal, vejo assim, as pessoas às vezes, tendinite não tem cura. Tem, né? Tem tratamento, tem. A cura é difícil porque se a gente pensar no termo cura, é pensar que nunca mais vai ter tendinite, né? Mas todo mundo que pratica algum tipo de atividade está sujeito a tendinite, né? Então, assim, tu vais curar aquela tendinite, mas tu possivelmente vai ter de novo aquele tendão, mas para diminuir a chance de ter tendinite, a gente deve condicionar os tendões, né? Agora, o importante é entender que quanto mais tendinite a pessoa desenvolve num tendão, ela vai criando uma tendinose, uma tendinopatia. Essas tendinites de forma repetitiva, que começa a cometer e a pessoa não trata, não se submete a um protocolo de tratamento para diminuir, para melhorar a qualidade do tendão, esse tendão ele pode vir a romper, né? E aí sim é um problema mais grave. Então, quando a tendinite passa de tendinite para uma tendinopatia, depois uma ruptura, né, aí já é tarde demais. Aí a pessoa já perdeu o tempo do tratamento, né? Então, o tratamento ele é muito a profilaxia, né? O condicionamento físico ele é importante para que essas tendinites sejam reduzidas, né, em quantidades, das repetições, e evitar essa evolução da doença para uma tendinopatia e possivelmente no futuro uma ruptura. Doutor, quando acontece essa ruptura, qual é a alternativa? Procedimento cirúrgico ou o que cabe a ser feito? Isso vai depender muito do tendão que foi rompido, né? Existem tendões que estão diretamente relacionados à estabilização de uma articulação, ao movimento de um membro, né? Então, existem tendões que rompendo, né,
né? Não cabe outra alternativa senão a cirurgia para tentar voltar aquele movimento, aquela estabilidade que ele dava àquela articulação. Agora, claro que não é igual todo tendão rompido que vai ter que ser submetido à cirurgia. Isso depende muito da demanda física do paciente, demanda da articulação que vai estar com esse tendão rompido. Então, alguns tendões, eles podem estar rompidos de forma parcial ou completa e o tratamento não ser cirúrgico. Tá? Mas isso depende muito de qual tendão que ele vai romper. Então, dentro de tudo isso, o necessário é uma avaliação, né? Todos os profissionais que levam ortopedia estão dispostos a ir para isso, né? Uma avaliação para ver qual tendão foi acometido e se realmente ele é necessário ser restabelecida a função dele. Né? Isso é muito importante. Uhum. Doutor, quais são os meios aí de diagnóstico da tendinite, né? Eu falo no sentido de quando o paciente procura o médico, quais os exames que encontra? Me faltou a palavra. Na verdade, fazer exame para demonstrar mesmo, né? Para documentar. Documentar, isso, essa palavra que eu queria falar, obrigado. Documentar o tendão, né? Então, a gente tem nossas mãos, os exames mais simples são raio-x e ultrassom, né? O exame físico com o que eu vejo no raio-x e no ultrassom, né? Então, dependendo do que o exame mostra, eu chego ao meu diagnóstico. Claro que no caso de tendinite, o ultrassom, ele demonstra bastante os tendões, né? Principalmente de punho, ombro, esses exames nessas articulações, eles têm bastante ajuda na confirmação do diagnóstico. Agora, se a gente, às vezes, faz um raio-x, faz um ultrassom, não determina, não ajuda no diagnóstico, isso pode acontecer. Isso não é porque o método é ruim, mas sim porque, às vezes, a estrutura ela pode ser mais difícil de visualizar nesses exames. A gente pode abrir mão e pedir uma ressonância, que aí sim é um exame um pouco mais complexo, que também não mostra tudo, mas ele já mostra vamos dizer assim, uma visão melhor, né? Ele vai te mostrar mais, com mais profundidade. E aí consegue determinar melhor o teu diagnóstico. Uhum. Doutor, antes o senhor frisou, né, a importância da atividade física de fortalecer esses músculos para que eles tenham maior resistência. Quais são as melhores práticas nesse sentido? Eu falo pilates, musculação, o que é bom e o que é bom as pessoas também terem cuidado ao fazer, porque às vezes a musculação realizada já em um músculo que não esteja tão bom pode vir a prejudicar, né? Então eu queria saber do senhor assim, o que é melhor, né?